Ele cumpriu a lei, ele veio para isto. Como ele mesmo disse, isso está claro. Paulo foi bastante claro quanto a tudo isto. Se ele era um judeu e você faz tudo aquilo que ele fez, logo você não é cristão, porque você não segue o Cristo ressuscitado, porque você não vive depois da cruz, mas vivem sim antes da cruz. Você é um religioso, quer dizer, um judeu, menos um cristão. Sabe por quê que você não é cristão? Porque quem imita um judeu é judeu. Se você imita o Cristo Nazareno nos dias da sua carne, nas práticas dos rudimentos da lei de Moisés, você é um judeu, menos cristão. Então tudo que vocês praticam no templo pode chamar de tudo do que for menos de cristão. Não é cristianismo que se pratica dentro dessas sinagogas, dentro desses lugares. Podem serem chamados de tudo, menos de cristão, porque não seguem o evangelho da graça de Deus revelado a Paulo pelo Cristo ressuscitado. Isso tudo que é feito dentro desses lugares é judaísmo, não é cristianismo. Então eles ainda não deixaram os rudimentos da doutrina do Cristo Nazareno. Nós que nascemos, aspas, espiritualmente falando, depois da cruz, já nascemos perfeitos. Perfeitos. Não passamos o período de transição de lei e graça. Os que pagam o preço, como esses que estão lá dentro da sinagoga, eles dizem que estão pagando o preço. Se eles estão pagando o preço, eles estão em imperfeição. Quando nós já nascemos perfeitos, novas criaturas, perfeito em quem? Nele. Paulo deixa isso muito claro, porque ele recebeu esta revelação do Cristo ressuscitado. Quem veio para pagar o preço? Não foi Jesus de Nazaré? Ele não veio e não pagou o preço que os judeus não puderam pagar. Ele pagou por eles. E se eles continuam ainda, como dizem, que tem que pagar o preço, se querem conquistar, aspa, essa salvação pregada e ensinada por eles, eles estão o quê? Em imperfeição. Estão ainda em quê? Debaixo de maldição, porque seguem o Nazareno. A lei era um pacto de quê? De imperfeição. E se eles praticam os rudimentos da lei, eles ainda estão debaixo de um pacto imperfeito. Vivem em quê? Em imperfeição. Vivem agradando o quê? A carne. Por meio de quê? De obras. Não consegue ainda ter o entendimento de que as conquistas são espirituais, que andamos e vivemos por fé, que estamos vivendo já o reino de Deus, e esse reino está dentro de cada um de nós. Descansamos no Senhor todos os dias, entendemos qual é a perfeita e boa e agradável vontade dele. Paulo diz que tudo aquilo era pedra de tropeço, tão imperfeito era que nenhum ser humano pôde cumprir a lei por causa da imperfeição. Nenhum deles puderam cumprir.
foi preciso que o próprio Deus viesse, se manifestasse em carne e cumprisse pelos judeus, porque a lei foi dada por Moisés para eles. Eles eram chamados povo de Deus, os demais não. Os gentios não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. Jesus veio tão somente para eles, mas eles não entendem. Eles dizem, pegam texto isolados, como Romanos 3:23, porque todos pecaram. Esses todos eram os judeus, mas eles incluem todo o universo. Eles incluem todos como pecadores, quando todos os outros, sem serem judeus, não tinham lei. E se eles não tinham a lei, como eles eram pecadores? Se eles não eram transgressores da lei? Daí pergunta-se, quem foram os transgressores da lei? Os judeus, os quais João, na primeira epístola, no capítulo 3, como eu já disse, se referem a eles como pecadores. E Cristo Nazareno veio para tirar o pecado do mundo. De que mundo? Do mundo de Israel. Mas mundo para eles é todo o universo. Eles englobam a todos. Então esta é a palavra. Os evangélicos, aspas, não deixaram ainda os rudimentos da doutrina do Cristo Nazareno. Eles não são cristãos porque vivem antes da cruz. Eles não são cristãos porque seguem o Cristo Nazareno. Eles não são cristãos porque ainda vivem frequentando o templo, cumprindo rudimentos, preceitos, debaixo de autoridades de homens, quando deveriam ser guiados e dirigidos tão somente pelo Espírito Santo. Porque é assim que se comportam os verdadeiros filhos de Deus, quando se tem o entendimento, quando são salvos na mente. Abandonamos todas essas coisas e seguimos crescendo cada dia na graça e no conhecimento de Deus, avançando num conhecimento pleno, num entendimento pleno, que nos garante essa liberdade, que nos tira todas as quaisquer sentimentos de culpa e consciência pesada. Reconhecemos que Deus é único, que é soberano, que reina sobre tudo e todos, que Ele é Senhor de todos, e todos se submetem tão somente a Ele. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Então fica aí esta palavra. Se você gostou, dê um like, compartilhe, divulgue. Eu vou ter que colocar em 2 tempos, porque enquanto eu estava gravando, alguém me chamou em vídeo. E eu fui recusar, ao invés de recusar, eu dei o aceite. E então cortou-se. E eu vou colocar primeira parte e segunda parte, tá? Entenda isso aí. Entenda isso. Um forte abraço, um beijo no coração. Eu termino dizendo que nós da graça de Deus amamos vocês.